Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler um versículo aqui, 2 versículos, depois vamos sentar e vamos ler ainda dentro do profeta Ezequiel. Aleluia. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Eu quero pedir que toda a igreja, vamos fazer essa leitura todos nós? Eu vou contar 1, 2, 3 e todos nós vamos fazer essa leitura. Amém? 1, 2, 3. Senhor, nesta manhã, primeiro domingo de dezembro, o 12º mês deste 2022, fala conosco, fala com a tua noiva, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, dizemos amém, amém. Tome o seu lugar. Se você chegou cedo, você ouviu o que foi dito aqui na introdução da aula do pastor Maurício Ferreira. A profecia de Ezequiel. E ele pontuou o capítulo 37, o vale de ossos secos. Estudiosos afirmam que seja uma das palavras mais contundentes, mais expressivas, que falam, que apontam para o trabalhar de Deus. Eu quero nessa manhã, com muito temor e tremor, eu quero nessa manhã ousar com muito temor, olhar esse texto. E quero que Deus, Ele encontre espaço em cada um de nós, para ouvir esta palavra e temer, e tremer. O texto começa dizendo, colocando no tempo e no espaço esta palavra. Então, há uma precisão divina, porque Deus coloca o tempo e o espaço, eles se encontram. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Talvez não precisasse, se não tivesse a magnitude, a importância desta palavra. Deus coloca o ano, Deus coloca o dia do ano dentro do mês. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Deus, Ele tem uma precisão para que não paire dúvida mas quando foi? Em que época? Mas talvez, quem sabe, não pode ser que, não se vai mudar nada, porque a precisão é perfeita, é divina. Aí o texto vai dizer, estando eu no meio
dos exilados. Grife essa expressão, colore. Ezequiel. Estudiosos afirmam que provavelmente ele é um jovem de 30 anos. Ele está com 30 anos de idade. O texto vai dizer que ele, o profeta Ezequiel, ele está com os seus contemporâneos, no status de exilado, fora de seu país. Ele está exilado. Aí o texto vai ser ainda mais preciso. Junto ao rio de Quebar. Ele está na Babilônia. Babilônia. Diga comigo assim, diga assim: ano, mês, dia, status. Ele está na Babilônia. Na Babilônia. E na Babilônia, estando na Babilônia, numa data precisa, diz o texto, os céus se abriram. Os céus se abriram, não em Jerusalém. Os céus não se abriram no templo. Os céus não se abriram na terra de Deus. Os céus se abriram na Babilônia. Na Babilônia. Foi na Babilônia que os céus se abriu. Se abriram os céus sob aquele país. O que Deus quer falar conosco? Os céus se abriram na Babilônia. Não se abriram, não, os céus não se abriram lá na cidade de Santa Jerusalém, na cidade de Davi, não. Os céus se abriram na Babilônia. E ele vai dizer, e eu tive visões de Deus na Babilônia. Na Babilônia. O que representa a Babilônia? O contrário de tudo que você possa imaginar das coisas de Deus. O contrário de tudo. Esse povo que aqui está preso, exilado, foram arrancados de sua terra. O templo destruído, aniquilado. Tudo terminado lá em Israel. Mas aqui na Babilônia, estando eu no meio dos exilados que estão ali vivendo o pior do seu mundo. O texto vai dizer que o céu vai abrir. Versículo 2, no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus. O sacerdote era para ministrar no templo, lá na terra de Deus. Mas as coisas se mexem, se movem, as coisas saem do lugar, as coisas ficam desarrumadas. E porque ficaram desarrumadas, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, na Babilônia, há alguém que não perdeu a aliança com Deus. É Babilônia.
é terra estranha, mas tem alguém que não perdeu o contato com Deus. A Babilônia com a sua atmosfera, a Babilônia com a sua pujança, a Babilônia com a sua opressão, com a sua pecaminosidade, com a sua idolatria, a Babilônia com a sua desgraça toda, ela não foi capaz de romper a conexão de Ezequiel com Deus. Deus encontra Ezequiel na Babilônia. Nesta manhã, Deus vai encontrar vidas aqui. Amém. Versículo 4. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor, e no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. A visão que ele está tendo agora é alguma coisa que não tem como descrever. Não tem como descrever. Ele vai dizer que vinha um vento, uma tempestade fora do comum, uma grande nuvem envolta em fogo. Você sabe o que é uma nuvem envolta em fogo? É algo assustador. Uma nuvem, grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. Tem fogo e tem resplendor. E no meio disso, a única coisa que ele consegue encontrar, a única palavra que ele consegue é nominar, é essa palavra. Uma coisa como. Uma coisa como. Quando é que você usa essa expressão? Quando você se sente completamente incapaz de conceituar aquilo. É tão assustadora a visão que ele tem, que ele não encontra um vocábulo que ele consiga conceituar. Uma coisa, grifa essa expressão, uma coisa como metal brilhante. O que é uma coisa como metal brilhante? É alguma coisa que você não consegue decodificar. Não, olha, é uma coisa como. É uma coisa como. É algo assustador. É algo é algo que não tem como descrever. Não tem como descrever. Ele não encontra um vocábulo que ele consiga. Não, eu vou explicar. Não tem como explicar. É uma coisa como um metal brilhante e que sai do meio do fogo. Meu Deus. Meu Deus. Ok, fogo, a gente codifica fogo, chamas, labaredas, mas de dentro dessa labareda, desse fogo, é um metal, uma coisa brilhante, mas o metal já é brilhante, mas como? Como assim? É uma coisa que saía do meio do fogo. Seguindo o texto, versículo 5. Do meio disso, saía algo semelhante. Algo semelhante. Ou seja, a minha referência é assim, mas não é. É semelhante. É semelhante. Se eu facilitar, eu vi uma motocicleta, eu vi uma coisa semelhante a uma motocicleta. Você ia dizer o quê? Como assim? Bicicleta? Não. É semelhante a uma moto, mas semelhante como? Eu não sei explicar. É assustador. É alguma coisa que eu nunca vi. É alguma coisa que não tem parâmetro, não tem referência. É alguma coisa, é semelhante a 4 seres viventes. O único conceito que eu tenho é que era uma coisa viva. Era vivo, tinha vida, mas não tem comparação com nada, não se encaixa em nada, não combina com nada. A gente olha uma coisa e diz, não, aquela aí,
Aquela zebra, ela é parecida com um equino, um cavalo. Aquela mula é parecida com... aquele boi é parecido com um touro. Olha, é semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Aí, olha só. Tinha semelhança de ser humano. Vamos. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Espera aí. Era semelhante a um ser humano. Ok. Deu para entender um pouquinho. Agora, 4 rostos e 4 asas. Mas não é um rosto só? Mas, volta o versículo 5. Era semelhante, tinha semelhança de ser humano. Ok, então até aí, até aqui eu entendi. Era semelhante. Mas aí ele vai e estende o que ele está vendo. Aí quando ele estende, ele faz uma desconstrução no que ele falou, não parece que fez, não? Espera aí. Tudo bem. Agora, tinha 4 rostos? Não, aí não. Aí não é uma ilusão de ótica, porque o ser humano tem um rosto. Mas tem mais um detalhe: o ser humano também não tem asas, tem braços. Então, o que você está vendo é semelhante a um ser humano. Tem 4 rostos, 4 asas. Versículo 7. As suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Isso é o que Ezequiel está vendo lá na Babilônia, lá em Quebar. Versículo 8. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Então, asa, mas tinha mão humana. Assim, todos os 4 seres viventes, eles tinham os rostos e asas. Meu Deus, o que é isso? As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Uau! O que é isso? Isso é um zigue-zague divino? Ele tem 4 faces. Então significa que uma vai, outra vai, outra vai, a outra vai. Meu Deus, o que é isso? Cada um tem uma direção no mesmo tempo, em tempo real. Quanto à forma dos seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rostos de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham um rosto de águia. Meu Deus! Ezequiel está contemplando isso junto ao rio Quebar, na Babilônia. Assim eram os seus rostos. Suas asas abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas uma a do outro. Com as outras asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito queria ir. Eles iam e não se viravam quando se moviam. Eles não se viravam. Meu Deus, que coisa é essa? O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente entre eles. Então havia um fogo líquido. Havia um líquido. Meu Deus, o que é isso? E deles saíam relâmpagos. Vamos, go. Não pare. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança dos relâmpagos. Sabe como é o relâmpago? Uau! Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão.
ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra roda. Nem o maior cineasta hollywoodiano, nem nos seus mais profundos devaneios, pensou alguma coisa dessa dimensão. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções simultaneamente. Como assim? Imaginemos norte, sul, leste, oeste. Como assim? Elas andavam nas 4 direções. Os aros destas rodas eram altos e metiam medo. O diâmetro dessas rodas, Ezequiel vai dizer que eram algo assim tão alto que dava medo, gerava medo. E nas 4 rodas, os aros estavam cheios de olhos ao redor. Então, aqueles aros davam medo de tão grande. Além de ser tão grande, eles continham olhos que viam, que enxergavam. Quando os seres viventes se moviam, e as rodas se moviam ao lado deles, quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas também. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante. Ezequiel vai dizer que metia medo, estendido por sobre ele, por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andavam, ouvi o ruído das suas asas. As asas produziam um ruído que era como o som de muitas águas. Você consegue imaginar algo nesse nível? O som das águas, um mar bravio encapelado, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como um tropel de exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante ao ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Ou seja, era uma figura em fogo. E vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela.
como o aspecto do arco que aparece nas nuvens no dia de chuva, o arco-íris, aliança de Deus. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Eu posso ouvir um amém? Onde Ezequiel estava? Onde Ezequiel estava? Repita, me ajude. Me dê um feedback. Onde Ezequiel estava? Aonde? Na Babilônia. O que ele era? Exilado. Onde ele estava? Aonde ele estava? Babilônia. Ele estava na Babilônia. E na Babilônia, Deus veio e se revelou como todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, como Deus da aliança dos pactos. Onde Deus veio e se revelou? Na Babilônia. Descer para falar uma coisa que talvez você não goste, I'm sorry, mas como profeta eu tenho que falar. O Brasil parece que está entrando no tempo da Babilônia. Olha a lista dos convidados. Parece que todos os bueiros do inferno foram abertos. Cada um que é anunciado como o que vai cantar, o que vai apresentar, você está sentindo o cheiro do enxofre, o cheiro das fezes do inferno. Parece que destamparam. A imprensa batendo palma. Os vermelhinhos batendo palma. A igreja não tem cor política, mas uma coisa a igreja tem. A igreja é oposta ao vermelho. Esse vermelho nós somos opostos. A igreja é oposta ao socialismo. A igreja é oposta ao comunismo. A igreja é oposta a tudo isso. Nós somos opostos, porque nós somos o povo de Deus. Eu sei que tem igreja vermelhinha por aí. Então, nesta manhã, último domingo de dezembro, você está ali com liberdade. Mas essa igreja não vai ser vermelha. O único vermelho dessa igreja é o sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Eu não sei se no céu vai receber um crente vermelho, vermelho da ideologia. Eu não sei. Eu quero que você me dê um texto na Bíblia, só umzinho, para dizer isso. Só um. Eu vou me satisfazer. Apenas um. Apenas um. Irmãos, tudo que está contrário aos 10 mandamentos é satânico. E quando alguém abraça uma proposta que fere mortalmente a palavra de Deus, diga qualquer coisa para mim, menos que você teme a Deus, menos que você tem temor a Deus, menos, fale qualquer coisa, menos que você teme a Deus. Deus é pró-vida, Deus é pró-honra, Deus é pró-família, Deus é pró-santidade, Deus é. Não venha com nenhuma conversa fiada. Não venha. 70 anos já andei bastante. Já vi muita coisa. Lá na Babilônia, o berço da podridão, Deus veio a Ezequiel e disse: Ezequiel, você está aí, exilado, o povo está preso, mas eu vou te dar uma amostra de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou indescritível. Diga assim: indescritível. Eu sou indescritível. Ninguém pode me descrever. Por isso Ezequiel diz: como? Não dá. Como é? Não dá. Deus não está na tela do pintor. Diga: Deus não está na tela do pintor, nem na cabecinha do filósofo esquerdista. Deus não está. Deus está além.
Sabe o que Deus disse para Ezequiel sobre esse povo? Capítulo 2. Irmãos, Deus é um Deus inexplicável. Deus é um Deus indesenhável. Diga-se, indesenhável. Como é que alguém vai desenhar esse Deus? Com aquela, como assim? Pera aí. Ele parece, é semelhante, mas tem 4 faces. Não dá. O que é isso? O que é isso? Nem um artista, um Salvador Dalí, com as suas pirações e suas maluquices, consegue. Não dá para pintar Deus. Deus não é um velhinho de barba branca. Deus não é um velhinho. Vou repetir. Deus não é o velhinho de barba branca. Nem com um saquinho nas costas. Amém ou não amém? Sabe, eles tentam pintar para nós um Deus velhinho, um bonachão, um óculos redondinho aqui na ponta do nariz. E, irmão, Deus não é isso não. Deus é indesenhável. Diga, indesenhável. Ezequiel, começa de novo. O que tu viu, Ezequiel? Olha, eu vi uma coisa que não tem como descrever. Raio, movimento, roda, faz, mas como assim? Não, vai por parte. Não, é isso aí que eu vi. Mas como é que eu vou desenhar? Eu fico pensando na delegacia, quando chega alguém, aí tem aquele artista da delegacia, né? Fazer o retrato, falar do criminoso. Como é que era o assaltante? Como é que ele era? Alto ou baixo? Não, ele era médio. Médio. Então, a cabeça dele era pequena, grande, cabeçuda. Qual era a cor dele? Aí o cara vai dizer, é esse aqui? Parece um pouco. Diga assim, não dá para fazer o retrato de Deus. Eu posso ouvir um amém? Capítulo 2. Esta força me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Claro, ele viu aquilo e ele se prostrou. Claro, ele está na Babilônia. Parece que o diabo tomou conta de tudo. A Babilônia venceu. Eu tenho uma palavra para você que está aí. A Babilônia, ela não vence o lugar que Deus está. Deus está, irmãos, Deus é o Deus de Israel. Mas Deus também é o Deus que estava na Babilônia. Deus está na Babilônia. Seus vermelhinhos, Deus está aqui. Quem crê nisso, Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui no Brasil. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está. O trono de glória, de fogo, de relâmpago. Fogo líquido, o que é isso? O que é isso? Eita. Deus está. Deus está. Deus está. Deus está no caos. Deus está naquela podridão. Deus está. Deus está. Fique de pé. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé. Onde Ezequiel estava? Diga assim, o Espírito está agindo na Babilônia. Lá na Babilônia. Lá na Babilônia. Lá na Babilônia, o Espírito entrou em mim. Eu declaro, eu profetizo que o Espírito de Deus vai entrar em você. Vai entrar. Diga assim, quando o Espírito entra, ele nos faz ficar em pé. Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de quem? Deus vai dizer agora para Ezequiel, na Babilônia. A quem Ezequiel vai falar na Babilônia? E Deus vai dizer: as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até
precisamente o dia de... Irmãos, Deus é um Deus inexplicável, indesenhável, irretratável, não tem como desenhar Deus. Mas com tudo isso, Deus é um Deus de pacto, porque Ele botou lá atrás, na visão, o arco-íris. Você lembra que o arco-íris foi o pacto de Deus, dizendo para Noé, Noé, eu vou fazer um pacto aqui. Eu vou fazer um pacto, uma aliança aqui. E Deus trouxe a aliança lá para a Babilônia, lá para o rio Quebar. E Deus vai dizer, filho do homem, eu vou te enviar aos filhos de Israel. Grife essa expressão. As nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, os pais deles, se rebelaram contra mim, precisamente até hoje. Deus está registrando as rebeliões. Isso te assusta? Deus está registrando as rebeliões. Isso te assusta? Ah, pastor, já estou na Babilônia mesmo? Agora que se exploda tudo. Não, até na Babilônia Deus está indo lá. Deus está indo lá na Babilônia. A gente podia dizer, já foi. Não foi, não. Até lá Deus está fazendo a cobrança. Versículo 4. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Irmãos, é duro quando filhos de Deus têm a mente bloqueada. Quem está dizendo não é Ezequiel. Quem está dizendo é o Todo-Poderoso. Colore isso aí. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles. Deus continua sendo Deus. Você gastaria tempo com quem tem a mente fechada e o coração endurecido? Você gastaria tempo? Gastaria? Hein, Beth? Hein? A gente cruza os braços. Já viu aquela cena? Não bota a mão que vai queimar, está quente. Aí a pessoa, está quente. Já falei que vai queimar o dedo, está quente. Mas o que a gente faz? Bota mesmo. Ah! Deus vai não. Um cacófago na linguagem, né? Deus está em tudo. Então, Deus na Babilônia se manifesta. Deus levanta Ezequiel e diz, Ezequiel, eu vou me revelar para você, eu vou dar um flashzinho de quem eu sou. Aí Deus, e o que tu achou? Indescritível, não tem como descrever como é que tu é. Tu é fogo, tu é tudo, mas tu é poder, tu é glória. Como é que defino Deus? Deus é. Você vai levar a minha palavra a eles, porque eles têm a mente fechada e o coração endurecido. E eu vou enviá-lo até eles. E você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Mas para quê? Você sabia que sentado aí, e aqui pela transmissão, está cheio de gente assim, mente fechada e coração duro? Mas por que veio? Vem porque ele gosta de matar na unha. É porque vem. Versículo 5. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Ou seja, Ezequiel, tranquilo, Ezequiel. Antes que Ezequiel, mas Senhor, para que isso, Senhor? Eles não querem nada contigo.
Ezequiel, antes de você fazer uma réplica ou uma tréplica, eu dou a colocação. Eles, a quem você vai falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes, saberão, grife essa expressão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Eu tenho uma palavra para mim e para você hoje. Quer você aceite ou não, mas um dia você vai saber que teve um profeta. Teve um profeta. Quer você aceite ou não, um dia, isso é só para os velhinhos. Quando falava assim, a ficha caiu, é só para quem passou dos 50 anos, né? Tinha uma coisa chamada orelhão. A garotada não sabe nem o que é isso. A gente esquece a nossa história. Orelhão era uma coisa que diziam que falava. Era um negocinho. Mas era um viciado em fichinha. Aquilo tinha uma dependência química de fichinha. Aí você botava e nada. A gente dava soco. Aí fizeram de ferro. Fundido. Fala miserável. Aí caía a ficha. Aí não dava. Aí você botava outra ficha. Mas tinha dia que aquele negócio funcionava. Caiu. Alô? Sou eu, Zequinha aqui no orelhão, aqui da esquina. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eles são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Eu não quero saber no passado que um profeta esteve, porque eu quero que a palavra profética tenha feito resultado. Diga assim, eu não vou saber, porque a palavra, ela vai agir. Ela vai agir. Versículo 6. Você, filho do homem, Ezequiel, filho do homem aqui no sentido de humano, eu sei que você é humano. Ezequiel, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Uau, vão confrontar. Eles vão confrontar. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões. Irmãos, profeta paga preço. Hoje tem profeta que quer andar de carro importado. Hoje tem profeta que quer... Grife essa expressão. Mesmo que você esteja entre sarças, espinhos e more com escorpiões. Irmãos, quem mora com o escorpião, como é que dorme? Hein? Não dorme. Dorme nada. Quem mora numa casa, quem tem escorpião, ele tem sempre um palitinho de fósforo. Ele bota aqui na pálpebra aqui e fica assim, ó. Ele fecha um olho e deixa o outro aberto. Mesmo que você esteja entre sarças, espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são o quê? Tem profeta nesta manhã aqui, irmãos? Meu Deus. Sabe, irmãos, diga assim, quem viu o que viu, foi potencializado por Deus. Veja, Deus fala isso depois de ter mostrado quem ele era. Você entende? Entendeu? A mecânica, a propriedade comutativa não funciona aqui não. Porque veja comigo, se Deus fala antes assim, Ezequiel, tu vai pregar para um povo rebelde, duro, um povo que vai te confrontar, vai bater de frente, vai te agredir, olha, você vai morar com escorpião, com sarça, com espinho, você vai pregar. Ô Senhor, passa de mim esse cálice. Ô Senhor, ô Senhor, deixa quieto aqui no meu canto, me deixa aqui, Senhor, me deixa aqui. Mas Deus, primeiro, mostrou para Ezequiel quem ele é. Amém? Diga assim, primeiro, Deus se mostrou a Ezequiel
Ezequiel viu a glória e a dimensão de Deus. Depois que Ezequiel viu aquilo, Ezequiel diz: agora você vai pregar para eles, rebelde, duro, babá, vão dizer, vão te afrontar, babá, mas não tenha medo, não tenha medo. Claro, agora eu já estou revestido com o que eu vi. Versículo 7. Você lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são o quê? Você notou quantas vezes Deus fala a palavra rebelde? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem rebelde hoje aqui? Tem rebelde hoje aqui? Bom, Bete. Versículo 8. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Aí Deus fala que há um perigo. Não seja rebelde como essa gente. Rebeldia pega. Eu não vou te querer mexer muito não, mas se você sente que quem está do teu lado é rebelde, eu mudaria de lugar. Rebeldia pega. Não seja rebelde como essa gente. Ezequiel, tu vigia, isso pega. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. 9. Então olhei e eis que certa mão estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e cadê os carros importados? E cadê os jet skis? E cadê? Mas como é que é o negócio? No rolo está escrito o quê? Lamentações, gemidos mas e as vitórias das vitórias? Versículo 11. Ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você. Come esse rolo. E depois vá falar à casa de Israel. Diga, primeiro come. E depois fale. Diga, se não comeu, é melhor não falar. Primeiro coma e depois fale à casa de Israel. Seguindo o texto. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. E o comi. E na boca, era doce como mel, na boca. Mas quando esse rolo começa a descer, versículo próximo, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Ou seja, eles entendem o teu linguajar, eles só não querem receber. Eles falam o teu idioma, só não querem entender e receber a palavra que está sendo colocada. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura, difícil, ou de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvido a você. Aí, irmão, Deus vai falar uma coisa que é assustadora. Ezequiel, o que eu tenho para você falar para eles, eles vão rejeitar. E se eu pegar essa mesma palavra que eu te dei para você falar, para quem não é meu povo, é de lá, eles vão ouvir. Irmãos, Deus está dizendo que o povo de lá é mais acessível à palavra que o povo daqui. Foi isso que Deus disse. Deus está dizendo que, Ezequiel, se eu te mandar lá vai ter um resultado melhor do que aqui. É isso mesmo.
É isso que Deus está falando. Prepara-te, ó Israel. É isso mesmo que Deus está falando. Deus está falando isso. Lá fora eles vão dar ouvido a você. Versículo 7. Mas a casa de Israel, o meu povo, não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem um coração fechado e a mente o quê? Endurecida. Nessa última Santa Ceia do primeiro domingo, eu tenho pedido a Deus, eu quero pedir a Deus, que hoje, ao tomar essa última Santa Ceia, eu não me pareça com esta descrição. Eu não quero. Colore todo esse versículo. Toda a casa de Israel, toda a casa de Israel, não quer dar ouvidos, toda ela. Eu quero pedir a Deus que hoje eu e você, aí onde você está, por misericórdia de você, você não vai precisar chegar lá no 37 de Ezequiel, lá no vale de ossos secos. Não vai ser preciso. Não vai ser preciso. Sabe, irmãos, no meio dessa massa de exilados, Deus encontra alguém que Ele pode se revelar, dialogar e entregar a palavra. E esse alguém hoje, que Deus está buscando, está aqui no meio da igreja. Hoje aqui, nós temos um exército de profetas Ezequiel aqui. Amém? Tem Ezequiel hoje aqui?